Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Não podemos começar a falar A nem B sem começar com a nossa prece de abertura. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para o vídeo no dia de hoje. Hoje o vídeo, como todos os outros, ele é muito interessante. Eu andei lendo certos comentários nas redes sociais e tive um certo desagrado assistindo a determinados vídeos lá naquela outra rede, aquela rede de vídeos curtinhos que começa com T de tamanho e termina com T também de tamanho, mostrando crianças de 5, 6 anos, enfim, muito pequenas, com guias imperiais. Guias imperiais é aquela guia que você só entrega para o médium depois de muitos anos de trabalho. Aquelas guias grossas, imperiais, de trabalho no pescoço dessas crianças. Eu vi também crianças de 5, 6 anos sendo forçadas ou obrigadas por seus pais, vamos dizer assim, obrigadas, não necessariamente, a bater folha, a fazer a maci dos filhos de santo, dos médiuns, enfim, daqueles que frequentavam aquele ambiente, fazendo para o amaci de cada um. Isso são obrigações que você está entregando para crianças. E quando eu vejo uma imagem assim, eu acho que eu estou deixando bem clara a minha imagem para você. Eu não sei como você recebe. Inclusive, também eu vi um menino, uma criança, incorporando uma pombagira ali, né? Com certeza ele assistiu, ele com certeza a questão anímica, né? Ele quer imitar, enfim, e estava ali incorporando aquela pombagira. Enfim, incorporações de crianças, guias imperiais mostrando que a criança tem uma série de preceitos já colocados sobre sua cabeça e fazendo tarefas pesadas. Eu chamo tarefa pesada, é um amaci, que é um ritual importantíssimo, talvez o principal ritual de um terreiro de umbanda, entregar numa criança um pilão com as ervas para que ele faça. Aí muitos pais vão dizer assim, muitos vão desligar já agora o vídeo, já vão trocar para outro. Ah, meu Deus, o que essa mulher vai falar? Eu vou falar de coisas sérias e você vai compreender o meu ponto de vista. Você pode até não concordar, mas você precisa entender o meu ponto de vista também. Ora, quando eu vejo uma criança assim, nessa situação, eu enxergo como aquele burrico carregando uma tonelada nas costas. É você entregar para uma criatura, um ser vivo, uma tarefa ou algo muito acima de sua capacidade. Muitos querem, com isso, tirar as crianças dos meios, aqueles meios que vão arrastar ela para aquelas substâncias alucinógenas que vocês conhecem muito bem, das más companhias, da criminalidade, enfim, tudo aquilo querem tirar, botando a criança a fazer essas tarefas e colocando ela debaixo desses rituais, assim, preparando-a como se fosse uma pessoa de muitos anos de santo. Vejo também muitos pais dizendo, eu não vou ensinar para o meu filho, eu não posso deixar de ensinar aonde eu vou, eu tenho que passar uma religião para ele, porque vai lhe passar ética. O que é ética? Parou aí. Stop, parou. O que é ética? Ética é fazer a coisa certa, ou saber o que é certo e o que é errado, o que podemos fazer e o que não podemos fazer, de uma forma bem clara. Ter ética é ter esse discernimento e não fazer as coisas erradas. Bem, é um modo de ensinar ética para o meu filho, é um modo de tirá-lo das más companhias, é um modo de tirá-lo dos maus pensamentos, aqueles pensamentos que vêm
na juventude. Gente, você já foi adolescente? Eu já fui adolescente. E quando eu era adolescente, como todo adolescente, eu quero fazer as descobertas que todos os adolescentes têm. O meu sistema orgânico, meu próprio corpo vai amadurecer, vou começar a querer namorar, vou começar a querer ganhar mundo. Não é verdade? Todos nós, eu acho que temos o direito e o dever de ganhar mundo e aprender o que convém para nós. Nem sempre a opinião do pai, da mãe, do avô é o suficiente para mim. Mas essas pessoas querem colocar tarefas além de suas forças numa criança. Também eu sou contra aqueles pais que dizem assim, que frequentam a nossa religião, por exemplo, e que dizem assim: ah, quando ele crescer, ele vai procurar seu caminho religioso. Não! Você tem que levar seu filho no ambiente religioso, seja ele qual for que você vá. Para ele ali entender o que o pai e a mãe estão fazendo ali, o que acontece ali, para começar a entender que, além do emprego, do dinheiro, da carteira lotada de dinheiro, que muitos agora vamos dizer assim, priorizam, né, na vida, aquelas correntes, né, de ouro desse tamanho que tem, e não estou falando de música ou de MC, qualquer coisa, não. Eu estou falando na supervalorização do mundo material, do dinheiro, das coisas que o mundo material pode dar. Há pessoas que colocam isso assim num patamar muito além de qualquer coisa, esquecendo completamente que existe por trás de tudo isso uma espiritualidade. Que existe um plano espiritual, que existe valores que o dinheiro não compra. E o jovem, muitas vezes, perdido nesse ambiente, ele não vai conhecer. E ele vai começar a fazer do seu altar, o seu templo pessoal, o dinheiro, o ouro, a carteira cheia de dinheiro e que vale qualquer coisa, qualquer método para conseguir isso. Isso vai ser um jovem que vai cair naturalmente na vida, e a vida é impiedosa para esse tipo de pessoa. Mais cedo ou mais tarde ela vai cobrar. Todos nós sabemos que ela cobra. Às vezes você pode até achar que você tem um pico, mas logo depois do pico, que é muito rápido, você cai na real. E a real é terrível, gente. Mas nós estamos falando de pais que colocam responsabilidade acima das forças do filho. E dizem, essa mulher não sabe o que está dizendo? Sei sim. Nós sabemos que mediunidade é algo que exige um corpo amadurecido, que exige todo um sistema endócrino, todas as glândulas dentro do nosso corpo funcionando, uma pineal amadurecida aqui, no nosso chakra coronário, no nosso chakra frontal também. Vai exigir todo um desenvolvimento das gônadas, está diretamente relacionado à sexualidade. Vai exigir um corpo pleno. Para quê? Para a entidade conseguir achar os chakras para poder trabalhar. E exige um corpo amadurecido. Nós conhecemos toda a maturidade, o amadurecimento espiritual. Agora, se você quer que seu filho entre para a religião ou que seu filho frequente o seu ambiente, maravilha! Leve seu filho, como foi sugerido inclusive pelo irmão Cário, numa conversa maravilhosa que nós tivemos. Leve o seu filho no colo de um preto velho. Leve seu filho na frente de um caboclo dentro da Umbanda, para que ele escute, para que ele conheça a espiritualidade. Porque esses espíritos de grande luz saberão dizer coisas incríveis para essa criança, que vai lhe despertar a espiritualidade do modo que eles conseguem enxergar. Mas é diferente você colocar a criança ali para assistir uma sessão, tomar um passe de um caboclo, ouvir um preto velho, de colocar a criança num bate-folha dentro de um terreiro,
com um corpo completamente ainda em formação, você começar a colocar obrigações na criança, religiosas, que a criança, se ela, observe, tem uma exceção aí, aquelas crianças que nascem com problemas de saúde, que é aquilo que nós chamamos na religiosidade, não só africana, na própria Umbanda, abicu, vai exigir realmente certos rituais, certas formações, para que ele consiga crescer plenamente. Senão, muitas vezes, ele fica com aquela saúde muito frágil que pode vir até acontecer um desencarne na infância ou na juventude. Se ele não for um abicu, que são as crianças destinadas a desencarnar, que vêm com esse karma nas costas, que você pode procurar aqui na internet entender mais do que se trata, do que eu estou tentando trazer até você. Se a criança não for um abicu, não há por que fazer ela colocar esse tipo de obrigação. E muitas vezes eu enxergo pais com algum desequilíbrio emocional, querendo mostrar que o seu filho é uma criança que tem todas as guias no pescoço, que é uma criança iluminada, que tem ali um avatar como filho, para impressionar a família, os amigos, como se fosse um bichinho qualquer de exposição. O que está por trás do pensamento do coração de um pai desses? É fé? Ou um exibicionismo que muitas vezes não traz coisas positivas, nem para ele, nem para a criança? É um assunto para ser analisado, meditado, um assunto para ser usado como reflexão. Então eu alerto aos dirigentes espirituais, que muitas vezes estão ali achando que aquela criança vai, enfim, trazer status, vamos dizer assim, ao seu terreiro. Que a presença daquela criança vai chamar a atenção de muita gente ou que vai impressionar nas redes sociais, com os vídeos daquela criança ali se comportando como se fosse um médium de trocentos anos, como a gente diz. E nós sabemos que muitas vezes, aliás, 99,9% das crianças, ali elas estão repetindo aquilo que enxergam. Mas ali, na verdade, não tem orixá, às vezes. Não tem uma entidade de umbanda, não tem nada. É apenas uma criança brincando. Uma criança se divertindo. Uma criança chamando atenção como todos nós fomos em nossa infância. O que está ali por trás? Um pai desequilibrado? Uma criança precoce demais? Obrigações severas demais? Ou uma criança brincando? Eis o motivo para você aí do outro lado pensar. E se você quer realmente dar um princípio religioso a seu filho, a seu neto, as pessoas que você ama, leve a um terreiro de umbanda. Coloque na frente de um preto velho para tomar um passe, na presença de um caboclo. Eu tenho certeza que uma criança nunca mais vai esquecer, porque é algo realmente inesquecível. Sejam bem-vindos, então agora é só um momento, não terminou. Nós vamos para o nosso Minuto Mandinga, onde nós falamos de folhas, folhas que é o principal axé de nossa Umbanda. Alecrim, Rosmarinus officinalis, nome Yorubá, Euerê ou Saueuê, planta originária do Mediterrâneo. É uma planta importantíssima, multiuso, nos terreiros de Umbanda e Candomblé. Pode ser usada em amacis, banhos, abôs, defumações. Se o alecrim pudesse ser resumido em uma única palavra, seria chamada planta da alegria. Traz paz de espírito, harmonia, equilíbrio, ajuda contra a tristeza e depressão, poderosa em defumações, para afugentar quiumbas e larvas astrais. Em chás, o alecrim é eficaz em doenças pulmonares, como gripes, tosses e bronquites. Por ser tão macia ao toque, é uma planta consagrada a Oxalá, podendo ser usada em amacis de qualquer médium. Gostou
Que maravilha! Semana que vem nós vamos estar aqui de novo, sextas-feiras, às 10 horas, aguardando por você aqui em nosso canal. Então, até lá!